o meu tema é: a unção quebra o jugo da casa do adultério. A unção quebra o jugo da casa do adultério. Talvez você vai dizer, essa não me pegou. Será? Vamos falar daqui 15 minutos se te pegou ou não. Amei a explicação hoje, a maneira que o Joséi colocou as coisas, e muito mais. Quantos tiveram um entendimento alargado aqui em relação àquilo que acontece no seu corpo quando há uma atividade sexual fora do padrão, fora do casamento? Quantos entenderam, irmãos? Irmãos, é loucura. É ou não é verdade? É uma coisa que você pensa que não, isso não é comigo. Não acontece comigo. Essas coisas não ouvem, não, isso não existe. Só que aí o que ele pega, ele joga na palavra, quando você vai orar na palavra, você descobre que isso é real e verdadeiro. A hora que entra, você descobre que a pegada é forte. A hora que entra, você descobre que existe toda uma estrutura de prisão que a gente adquiriu ou tem essa estrutura até mesmo sem a gente ter participado dela. Vamos entender daqui a pouco. O livro de Provérbios, os primeiros 6, 7 capítulos de Provérbios, ela fala todinho, ele está dizendo e falando a respeito do adultério, da mulher adúltera, está falando de sensualidade. Está ou não está, irmãos? É verdade ou não é? O Éter Estival está na área? Ok, eu só quero que alguém deixe a minha Bíblia. Querido, a minha Bíblia judaica está em cima da minha mesa, pega para mim. Eu esqueci que tem um texto lá que eu quero ler com os irmãos. Eu só trouxe o que está no papel aqui. E quando se fala e estabelece uma casa do adultério, a gente não consegue entender isso. O princípio sexual, quando a pessoa entra e desenvolve uma vida sexual fora do padrão de Deus, ele entra em regiões de morte. Ele entra e transita por regiões de cativeiros. Ele entra em regiões por onde ele passa por sepulturas. A Bíblia diz assim. E quando a pessoa passa por uma dessas regiões, ele não experimenta só algo que podemos dizer morte física. Ele começa a experimentar uma série de outras coisas. Nessa noite, irmãos, eu quero vir aqui como profeta do Senhor, amém? E o profeta na palavra, ele denuncia, ele decreta, ele baixa decreto. E como eu tenho aberto a boca e tenho denunciado, a da de mão direita. Muito obrigado. E como eu tenho sido e como eu tenho feito denúncias. Essa semana, há uns 13, 12 dias, eu entendi por que há 8 anos atrás eu deixei meu cabelo crescer. Essa semana que eu descobri por que em 2008 eu deixei o meu cabelo crescer. Eu recebi apelido de capacete do Darth Vader. Como é que é o nome daquele predador? O meu amigo Ronaldo me apelidou de predador, do qual dos Rastafari que eu usava. Depois me apelidou de Ur do planeta dos macacos. Você lembra do macaco Ur lá por causa do cabelo? O cabelo, entendeu? Então assim, em 2008, há 8 anos atrás, eu descobri que é para essa hora agora que eu comecei algo, há 8 anos atrás. Deus me pediu que eu ficasse sem cortar cabelo. E meu cabelo passou desse tamanho aqui para cima, é um gel muito bom, uma química muito boa para ele diminuir o volume. Aí você já sabe o cogumelo que virou, né?
Aí você vai diminuindo o volume e ela vai ficando assim, armada. Então deixa para lá. Provérbios 2, versículo 16 diz assim: eles o salvarão da mulher desconhecida, da prostituta com fala suave, que abandona o companheiro da sua juventude e esquece a aliança com seu Deus. Sua casa está afundando rumo à morte, os seus caminhos levam aos mortos, nenhum dos que a seguem volta, nunca retornam à vereda da vida. Tem outra tradução, vamos lá, versículo 16 até o 19. Volta um pouquinho para mim aí, querido. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é sua casa, e os seus caminhos levam à sombra. 19. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. O que é uma casa de adultério? É como se fosse uma casa espiritual. E a casa de adultério, ela se estabelece por uma perversão sexual de uma família, de uma pessoa, ou um grupo. Aquilo é estabelecido. A primeira experiência que eu tive sobre isso aqui tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, não. Tem 1 ano e 8 meses, que foi em janeiro do ano passado. Eu tive uma experiência que eu entrava, irmãos, e às vezes algumas pessoas falam e dizem, mas você prega muito em cima de experiências suas. Perdoa, mas eu vou pregar sobre experiências de quem? Eu vou pregar sobre as experiências que eu tenho com o quê? Com a Bíblia. É o que eu tenho. A gente prega a respeito disso. E uma das experiências que eu tive, eu chegava no local e eu não sabia ainda, irmãos, o que era isso. Daqui a pouco vocês vão entender. Meu Deus, isso é forte. Eu não entendia isso. Eu chegava no lugar, uma pessoa me convidava, me dava uma ordem que eu tinha que viajar. Quando eu chegava naquele local para preparar a viagem, vinha um homem, conversava comigo, e eu estava com uma mala. E ele dizia para mim, você não pode usar essa mala, você precisa de uma mala nova. Falei, mas essa aqui? Ele falou, tipo assim, sargentão do exército, viu, Edvardo? Não, você precisa de uma mala nova e tal. Aí eu saía para comprar a mala, alguém dizia para mim assim, ali ó, em tal lugar, está de promoção no Walmart. Eu chegava lá correndo, eu ia na prateleira mais baixa, quando eu abria, eu pegava uma maletinha assim, curtinha, ela estava R$16,99. Eu lembro o preço até hoje. Eu falei, uai, isso aqui tá bom. Quando eu abria ela estava toda empoeirada, que estava velha, estava antiga naquele lugar. Melhorou, né, Lúcio? Tira um pouquinho de médio para mim aqui, que eu acho que eu falo mais perto. Aí, quando eu peguei aquela mala, ela era daquele couro que se faz coisas de sela de animal, aquele couro rosa. Sabe aquele couro bem grosso que usa para coisas country? Sabe aquela coisa bem forte, resistente? Quando eu abri aquela mala, ela tinha mais ou menos assim uns 60 centímetros de altura, por mais ou menos uns 50 de largura, por 1,5 metro de comprimento. Era um monstro de mala. Falei, uau, topíssima! Falei, essa serve para tudo que eu for fazer. Quando eu peguei a mala, eu já não estava naquele lugar. Eu estava num terreno baldio, e a minha mala não era aquela mala daquele couro mais, era uma mala de microfibra da Samsonite. Quem conhece a marca de mala, sabe que é uma das malas mais caras do mundo, Samsonite, não é assim? Caríssimo. E quando eu chegava para pegar aquela mala, ela estava toda cheia, tinha mais ou menos, de todas as formas e modelos e tamanhos, tinha mais ou menos 500 aranhas naquela mala. Aí aquela mala eu não podia tocar, eu dizia, se eu jogar spray, as aranhas pulam em mim. Se eu matar, se eu fizer qualquer coisa, elas pulam em mim. Se eu mexer com isso aqui, vai me atacar. E eu abri o olho. E um tempo atrás eu tinha tido uma outra experiência, aqui na porta da SEAP, que quando eu chegava na porta da SEAP ali, eu estava todo envolado numa teia de aranha que tinha me pegado e tinha me colocado. Sabe quando a aranha mata um animal e coloca a teia de aranha nele, enrola ele todinho? Um inseto, alguma coisa? Era comigo daquele jeito. E eu estava todo enrolado nessa teia de aranha. Depois eu tive experiência com aranhas mordendo na minha mão. Anyway, vamos embora. E tinha uma semana que eu tinha aprendido que
aranhas e teias são tramas de Jezabel. Na hora que eu acordei, que eu abri o olho, que eu estava deitado, era 5:30 da manhã, eu falei: de novo não, isso de novo não, eu não dou conta, eu não consigo mais entrar nesse nível de guerra, eu não dou conta mais de entrar nesse nível de embate, eu não consigo ficar lidando com essas teias e essas tramas, que tanto de artimanha. Só virei o rosto para o lado, fechei o olho, o mundo espiritual abriu na minha frente de novo. Vap. Aí eu já estava em Londres, um tipo daqueles ônibus grande, vermelho, que tem lá. Eu sentava e contava para uma pessoa, que estava para 3 pessoas e tinha uma 4ª pessoa do lado, a minha experiência. Quando eu contava a minha experiência, aquela pessoa que estava do meu lado, que é uma amiga minha, uma pessoa muito próxima da gente, ela virava para mim e, vocês ouviram o Davi Rebolo, o pessoal falando aqui muito de códigos, né? E eu estava aprendendo um pouco dessas linguagens. Aquela pessoa virava para mim e me dava um código. Eu sabia que ela estava me dando um código. Ela dizia para mim assim: você precisa passar pela casa das massagistas. Quando ela dizia, você precisa passar pela casa das massagistas, eu sabia que ela estava me dando um código. Na hora o meu espírito foi ativado, eu sabia que eu tinha que lidar com a casa do adultério e com a mesa da prostituição. Na hora. Não tenho isso na minha vida, nunca fui adúltero, casei, marido de uma só, mas eu sabia que eu tinha que sair, e na hora eu sabia que eu tinha que sair, e eu tinha que fazer atos proféticos de oferta em cima da casa do adultério e do altar da prostituição, da mesa da prostituição. Eu peguei e saí correndo, procurando, procurei a pastora Nilza, sentei e falei: Deus me mostrou isso assim, assim, assado. Eu vi isso no domingo para segunda, eu consegui fazer isso na quarta-feira. Ela ligou para uma pastora, amiga que mora em Curitiba, ela me ministrou pelo telefone, irmãos. Aqui no telefone, ela orando comigo, eu fui ministrado nesse assunto por telefone. Eu não tenho essa prática, mas eu tenho um histórico de família, eu tenho um histórico genético, eu tenho um histórico de pai e mãe que é estabelecido dentro de uma casa de adultério. Eu tenho uma herança, eu tenho uma genética. Na hora eu sabia que eu tinha que ser ministrado. Irmãos, ninguém prega algo sobre esses assuntos sem primeiro ele passar. Eu fui primeiro a ser ministrado. Aqui, ó, eu abri, falei: me ministra, eu quero ser ministrado nesse assunto. Às vezes a gente anda por regiões de morte, de fracassos, e a gente não sabe por quê. Às vezes a gente está lidando com tanta destruição. O livro de Provérbios fala claramente sobre o histórico que a gente tem, ou o que é uma casa de adultério. E a Bíblia ensina claramente que quem entra por esse caminho, ele adquire para a sua vida caminhos de sepultura. Imaginou você entrar em covas aonde tem gente morta, em decomposição, e você passar por ali e sair com aquelas coisas, aqueles vermes grudados em você? Estão comigo? Estão me entendendo aqui? A Bíblia diz: a casa do adultério, ela é assim. E existe um comando por trás disso. E essa casa do adultério, ela vem para a vida das pessoas como uma estrutura de prisões. E essas prisões, elas desencadeiam comportamento. Hoje nós aprendemos que existem comportamentos e coisas que nós trazemos, que nós nem sabemos de onde que ele veio. Quantos estão comigo aqui? É verdade ou não é, irmãos? Nós aprendemos hoje que nós trazemos algumas coisas que a gente nem tem noção de onde aquilo veio. E interessante que a cabeça da gente muda quando você começa a ministrar a libertação, começa a trabalhar com algumas coisas. Hoje eu fico rindo de mim mesmo, de algumas coisas que eu praticava e fazia em libertação há 10 anos, 15 anos atrás. Como Deus sempre tem algo novo e algo para acrescentar e para ensinar. Esses dias eu ensinei algo, eu estava compartilhando hoje com o bispo Samuel, e contando para ele de algo que eu preguei. Aí eu fui
numa viagem com o apóstolo, eu compartilhei com o pastor, com aquilo que eu estava aprendendo, que eu tinha feito. Ele olhou para mim e falou assim: em que site você copiou isso? De quem foi que você pegou isso aí? Eu falei: não, desculpa, mas essa aqui eu não achei em site de ninguém. Essa aqui eu estou aprendendo fresquinha. Essa é da hora. E nós adquirimos, irmãos, histórias, estruturas, comportamentos, estilo de vida. Porque pecado repetido, demônio fortalecido. Hoje o Rebolo estava falando até das células, que vem o histórico genético que vem, e que alguém ouve lá no passado, lembra dos adultérios, da tal, e chega lá na frente, alguém tem um problema sério, até mesmo físico de saúde. Quantos estão aqui comigo, lembra disso que foi falado hoje de manhã? Cada coisa que você ouve, você começa a perceber que existem umas ligações espirituais que a gente não consegue compreender. E notem uma coisa, irmãos. Na minha cabeça organizada, na minha cabeça que eu consigo organizar principado, potestade, poder, soberania, autarquia, esse aqui, tal, desse jeito e tal. Eu tenho uma coisa que eu ainda quero aprender, porque Deus me disse que eu vou entender ainda, é a hierarquia de comando angelical. Esse negócio eu estou esperando para me aprender, né? Eu sei de capeta e tal, mas esse outro lado eu ainda vou aprender ainda, né? Eu quero saber esse negócio. Vai, né? Então assim, eu sei que, mas eu quero aprender. Agora, na minha cabeça, irmãos, existe um comando que a Bíblia dá nome para ele. E esse comando é aquilo que eu chamo num dos meus livros de o príncipe de Canaã. Quem é o príncipe de Canaã? O príncipe de Canaã é Jezabel. O que ela faz? Ela é a feitiçaria. Ela comanda todo tipo de feitiçaria ocultista. Tudo quanto é tipo de batuque, de atabaque, de coisas de africano, que se mexe com feitiçaria, qualquer tipo, está ligado a ela. Lógico que existe um outro comando por trás, que traz também o comando que vem das seitas de espiritismo, kardecista, que vem de Nova Era, que vem de oriental, tal. Mas existe esse comando específico, como ele está na Bíblia, que é Jezabel. Jezabel é a feiticeira. E deixa eu te dar um código. Toda feitiçaria é fortalecida por sangue. Sangue branco ou sangue vermelho. Está começando a caminhar aí comigo? O comando feiticeiro, que comanda a casa do adultério, ele se alimenta de sangue branco e sangue vermelho. A digníssima, ela introduz no meio da igreja, no meio do povo, uma contaminação. O alvo principal dela são os homens. Por quê, irmãos? Por que nós não temos tantos homens envolvidos com guerra espiritual? Por que nós não temos tantos homens que são envolvidos em libertação? Nem eu só sou pastor. Essa área aí é para vocês. Essa área. Por quê, irmãos? Não, eu só sou. Não, sabe por quê? Ela pega os homens e trava na área sexual. Sabe por que os homens não têm coragem de peitar? Porque tem a vida sexual presa. Sabe por que os homens não têm coragem de encarar? Porque está preso dentro da casa do adultério. A questão de chamado, irmão, mas é questão de chamado. Mas tem muito homem que tem um chamado para ser mestre, que não é preso na área sexual. Tem muito evangelista que não é libertador, que só sabe pregar evangelho, que não é preso na área sexual. Eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Amém, irmãos? Amém, queridos? Agora vamos seguir em frente aqui. A maior arma que ela tem é a imoralidade sexual. Irmãos, eu tenho atendido discípulos de pastores que entram dentro da sala, ou escuto de história, que os caras entram da sala que estão apaixonados pelo pastor. E tem discípulo de pastor que está olhando para mim aqui.
Eu tenho trabalhado, irmãos, nos bastidores de igreja, que tem dia que me dá desespero. E é uma área que, igual o bispo Sérgio pregou de manhã, precisa-se ter uma experiência de mudança de vida. Precisa-se ter uma experiência, porque a mente, essa mente permissiva, essa mente grega, não consegue se adequar aos padrões bíblicos. Não consegue, porque vive presa no padrão do mundo, numa estrutura mundana. A pessoa não consegue lidar com essas coisas. E a maior arma que essa casa do adultério tem para segurar a vida de alguém, vem da história que a pessoa traz e gera imoralidade sexual. Vou pregar sobre esse assunto em Caldas Novas para os pastores, mas só uma outra área que eu estou aprendendo umas coisas esses dias. Eu tive 2 experiências com o capeta, com o cramunhão, algumas coisas. E nessa experiência que eu tive, era a primeira vez que eu com o principado, com o príncipe, e a hora que a experiência que eu tive, ele veio para cima de mim e ele me ensinou como lidar e trabalhar com desejos e vontades. Ele me deu as armas. Outro dia agora vem, e no meio de um contra-ataque para cima, Deus usou para me ensinar a trabalhar na mente, quebrando as estruturas na mente. Eu tive uma experiência que o capeta vinha para frente, na minha frente, eu punha para fora, corria, andava. Ele andava no meio das pessoas, no meio dos homens, irmãos. Punha a mão na cabeça de um. Vem cá, Vinícius, chega aqui. Vem cá, Maurílio, vem cá. Deixa eu expor vocês dois. Vem os dois. Vem cá. Ele andava no meio de um povo, eu ia atrás para ele, aquele jeitão bem gay, bem desbrochado que eu tinha. Ele andava no meio do povo, fazia assim. Eu punha para correr, sai. Ele falava, não posso, não vou sair. Ih, isso aqui gosta de ver pornografia. E andava do outro lado. Isso aqui só pensa em dinheiro, não posso sair daqui não. Cabeça dele, eu sei o que ele tem na cabeça dele, eu sei que ele passava na mão, punha a mão na cabeça do outro, falava, ele sabia aonde ele tinha acesso na vida de cada um. Obrigado. O diabo lê pensamento. Olha, irmãos, eu só não vou dizer que ele lê pensamento, mas ele sabe da sua mente, do seu desejo, da sua vontade, das suas emoções, sabe do seu sentimento. Eu não sei como, mas no mundo espiritual isso fica claro. Igual o apóstolo estava comentando aqui, eu não sei qual deles falou, disse o seguinte, tem gente que não confessa pecado, né? Conta os pecados para Deus, com coisa que se Deus não soubesse, não se arrepende, não tem arrependimento, ele vai lá e conta para Deus do pecado dele. A gente pensa que consegue enganar, se eu não falar, se eu não dizer e tal, e não sabe que está estabelecido. Quantos estão comigo aqui? Pai, eu quero declarar e decretar que o controle deste lugar está debaixo da mão poderosa do Espírito Santo de Deus. Senhor, o Senhor tem uma espada, e essa espada é a espada de diamante, é a espada que traz a dura cerviz, a dura fronte, que nos faz como uma fronte forte de diamante, para quebrar e destruir. Senhor, e esta espada é a espada que caça Jezabel. Eu tomo posse e uso essa espada nessa hora, neste lugar. Eu uso essa espada, porque ela pode cortar as conexões de ligações que existem, Pai amado, na mente e no físico, em nome de Jesus. O que é feitiçaria, irmãos? Nada mais do que o desejo de uma pessoa usar de artifícios espirituais ou carnais, da maldade ou humano, desejo humano, vontade humana, para tentar controlar ou manipular alguém ou situação. Não é feitiçaria. O que o feiticeiro faz? Ele vai lá para o terreiro, bate o tambor. Uga, uga, uga. Pá, 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 pá. O que ele está fazendo? Ele está fazendo invocação. Ele quer criar uma situação para controlar algo. E qualquer outra situação. O espírito da feitiçaria, irmãos, é aquele que controla, manipula, que quer dominar e quer o espaço. Então, feitiçaria é tudo aquilo que quer exercer controle e manipulação ou bajulação na vida de alguém. Estão entendendo aqui? Então, feitiçaria não é só bater tambor, não, irmãos. Feitiçaria é aquela hora que você controla a sua esposa pelo dinheiro,
que ela te controla pelo sexo, que você controla os seus filhos pela chantagem, é aquela hora que você usa a Bíblia para controlar os discípulos, é aquela hora que você torce uma palavra de Deus usando até uma profeciazinha para poder controlar uma situação e controlar qualquer outra coisa. Isso é Jezabel, isso é feitiçaria. Quantos estão me entendendo aqui? Feitiçaria não é só tambor e atabaque não, irmãos. Eu estou lidando com muito crente feiticeiro. Estamos lidando com muitos crentes, muitas pessoas feiticeiras dentro das nossas igrejas. Briga por espaço, briga por púlpito, briga por isso, briga por aquilo outro, briga por aí, e briga. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Feitiçaria não é só isso, irmãos. A feitiçaria é sempre fortalecida por sangue vermelho e sangue branco. Quem sabe o que é sangue vermelho? Quem sabe o que é sangue branco? Saliva. Também é sangue branco. Jó capítulo 3. Como ousa despertar o Leviatã? Como ousa falar de palavras injuriosas? Como você ousa dizer tais coisas, Jó? A língua injuriosa, ou falar injurioso, desperta estruturas malignas. Não é porque você brincou, não é porque você brincou, porque você falou alguma coisa. Agora presta atenção em algo. Palavras liberadas são palavras liberadas debaixo de uma carga genética. Tem poder, tem DNA. A feitiçaria é fortalecida por aquilo que você fala com a sua boca. A feitiçaria é fortalecida com o sangue que é derramado nos rituais, nos assassinatos, nas violências, tudo fortalece a feitiçaria. Por que que o diabo, ou seja, as estruturas malignas requer tanto esperma, tanto sangue branco? É porque é o líquido? É porque derrama o sangue? Não, irmãos, é o poder que ele tem. O poder do sacrifício de um animal, para um bandista, para quem faz lá, ele tem um poder muito grande. O poder do sacrifício para um satanista, ele tem que ter o sangue humano. Porque o sangue humano é o único sangue humano que tem acesso às 3 dimensões. E a Bíblia ensina que o poder da vida está no sangue. Tirou o sangue, foi-se a vida. De uma maneira ou outra, o diabo, quando Caim matou Abel, ele descobriu uma maneira de usar esse poder. Certo, irmãos? Quantos estão comigo aqui? Eu estou indo devagar porque eu preciso chegar no meio e no fim ali. Se ele descobriu como usar o sangue humano com poder, eu fico imaginando assim, que igual aqueles caras que tem, quem lembra do Dragão Ball Z que dava o Kami 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 Ganha? Como é que você lembra? Vocês lembram do Kami Kami? Como é que é, Vitor? Como é que Kami Kami Ha, né? Você lembra, se falar vai passar mal. Então tinha o Kami 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 Ha lá ele dava um poderzinho lá, né? Então eu entendo que o diabo aprendeu a controlar o poder que quando há o derramamento de sangue. Aí sobra aquele, eu fico imaginando aquela fumacinha, né? E vai subindo. E aí ele pega aquele poder e suga. E o esperma? Deus criou todas as coisas, fez o universo, o poder da criação. E quando ele criou todas as coisas, ele pegou tudo que ele fez, toda a criação que ele tinha feito. Qual foi a última coisa que Deus criou? Quem? O homem. Aí Deus criou o homem e descansou. Não diz assim, irmãos? A partir daquele dia, Deus está criando mais alguma coisa, irmãos? Tal, irmãos? Está criando alguma coisa, irmãos? Não. Aí o que é que Deus fez? Olha a maestria de Deus. Ele pegou todo o poder criativo que ele tinha, todo o poder que existe no universo de criação que Deus tinha, pegou esse poder do mundo, tudo que ele tinha, e inseriu dentro do homem. E colocou esse poder na semente do homem.
O homem é o único ser que existe no universo que a sua semente tem o poder de gerar espírito. Não existe um banco de espírito. Ah, vai conceber, a hora vai nascer, o espírito vem, a hora de você entrar, corre, corre, você está na fila. Malaquias, Zacarias 12:1 diz assim: eu formo o espírito do homem dentro do homem. A semente do homem é a única semente que tem poder para gerar espírito. Você vai aprender muito isso, eu não sei se vocês vão pregar sobre esse assunto. O homem gera, a mulher gesta. Por isso que a Bíblia fala, fulano gerou Beltrano, fulano gerou fulano, fulano gerou aquele, fulano gerou aquele outro. A que hora que nasce, que hora que é a vida? Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando a minha nora perdeu o neném, eu falei com o apóstolo, e ele me falou um negócio que para mim foi a pérola do ano. Ele me disse assim: existem pessoas que são geradas a semente do homem. Por que tem tanto desejo e vontade de controlar a semente do homem? Por que existe essa guerra em cima? Que o povo não pensa é só o líquido, não, é a semente. Vamos estudar biologia. Cadê o bispo André? Está aí não? Cadê os discípulos do André? Não pode, tem jeito de dar aula no lugar dele, né? Tem jeito, não tem. Ele é mestre em biologia. Você tem noção de quantos espermas existem numa ejaculação? Hã? Não, irmãos. Exames de quem já fez espermograma que eu tive acesso a um que tinha 260 milhões de esperma. O Brasil está com 206 milhões de pessoas. Um único homem, uma única vez. Olha o poder da semente. Estão começando a entender onde eu quero chegar? Quem está recolhendo o poder inserido na semente? E seguindo essa linha, dá-se a entender do poder da semente. Está entendendo aqui, irmãos? Imagina o poder que... E como nós dissemos que sangue derramado é recolhido, quantas vezes houve derramamento de sangue? Nem pensa. Hoje de manhã um dos pregadores perguntou assim: quantos filhos você pensa que você tem? Pela quantidade de parceiros que você teve, quantidade de histórico genético seu que ficou nas outras mulheres. Estão comigo aqui? Meu raciocínio está indo e voltando, irmãos. Quando nós falamos desse poder da semente, eu fico pensando assim: se cortar e fazer pacto de sangue é um pacto de sangue, o poder do sangue branco, qual o valor que ele tem? Conseguiu me entender aqui onde eu estou chegando? Amém, irmãos? Existem pessoas, eu não tenho controle dos meus sonhos, não tenho controle disso. Lógico que não, irmãos. A Bíblia fala que você não tem controle, que você tem poluição noturna, que isso vai acontecer e tal. Mas existe aquele outro lado, que é o lado do viciado. Nós vamos falar sobre isso depois. Eu não sei como, não sei que jeito, mas o diabo aprendeu a usar esse poder.
Eu já ministrei gente que entrou dentro da minha sala e falava para mim assim, pastor, eu não entendo, de tempos em tempos eu fico com as minhas pernas, as minhas coxas, como se eu tivesse pegado muito sol e tivesse queimando assim e tal. Eu fui ler um livro de um cara uma vez, de um outro doido, mais doido do que eu, e ele descrevia como que os demônios estimulavam, que ele já tinha visto em visão, como que os demônios estimulavam os homens para terem ejaculação noturna, dormindo em sonhos e tal, para que eles tivessem o poder daquela semente na mão. E ele falava assim, as pessoas que têm esse tipo de problema, eles acordam como se estivesse queimado do sol e que não pudesse nem tocar na parte do corpo. Eu já atendi gente assim, não sei se já aconteceu com alguém aqui. Já falei do poder de Zacarias 12:1, que o texto não é Malaquias, é Zacarias 12:1, se não me engano. Agora está dando branco na minha mente, irmãos. Outra área que traz encantamento e sedução. Por quê, irmãos? Nós vivemos numa época que dentro desta casa do adultério, nós estamos lidando com uma geração de viciados sexuais. Você quer saber se você é viciado sexual? Vamos lá. Quem já criou cachorro aqui? Você pega um pedaço de carne bem grande. Vamos falar de um pastor alemão, cachorro. Você chega para ele, leva a carne, mostra para ele, balança na cara dele assim. Ele olha para a carne, vira a cabeça, põe a língua para fora. Você vê que os batimentos cardíacos dele subiu. E ele começa a salivar, olhando para a carne. A pressão sanguínea sobe, o calor dele, a temperatura dele vem, você vê que ele está salivando. É o mesmo sentimento que o homem viciado sexualmente tem. Ele olha, dá um fogo na cara, dá uma água na boca, o coração dispara, ele começa a pegar fogo no rosto, no corpo. Quando ele vê, ele já está. Esse é o sentimento do viciado sexual. Se você tem esse tipo de sentimento, você é um viciado sexual. Do mesmo jeito que é viciado no álcool, na droga, na adrenalina, da mesma maneira. Se você olha para determinadas coisas, determinada situação, que hoje não posso nem falar assim, você olha para a mulher, você olha para determinadas coisas que te chamam a atenção, te dá água na boca, dispara o coração, fogo na cara, dá uma tremedeira, começa a agir igual um cachorrinho que está ali começando com muito calor e tal. Deixa eu te contar um segredo. Você é um viciado sexual. Não, você gosta de sexo todo dia, toda hora. Ok, querido, continue gostando bastante. Mas você é viciado sexual? É a mesma coisa do cara que é viciado. E é uma geração de viciado sexual. As pessoas que possuem qualquer tipo de perversão sexual ou de alguma forma são expostos a essa prática sexual, ele tem um comportamento sexual compulsivo. Vício, irmãos, é um conjunto de hábitos que a pessoa adquire, de pensamentos, de ações, que se tornam um estilo de vida. Eu estava comentando com alguém hoje, algum tempo atrás, eu pensava e eu entendia que qualquer pessoa que tivesse um problema sexual, na área sexual, homossexualismo, qualquer tipo de problema, perversão sexual, um vício sexual, ele tinha um problema com pombagira. E graças a Deus eu aprendi que não, irmãos. Não é porque ele tem um problema com pombagira que ele tem aquele problema. Ele tem um problema com pombagira porque ele tem aquele problema. Ficou confuso, né, galera? Vou começar de novo. Não é porque ele tem uma pombagira que ele tem aquele problema. A pombagira vem porque ele tem aquele problema. O estilo de vida que ele adquire, irmãos. Os demônios entram por causa do estilo de vida que a pessoa tem. Ele não vai chegar e entrar para desenvolver um estilo, para desenvolver um comportamento. Sexo é comportamento aprendido, estimulado.
pessoa precisa ser ensinada, estimulada. Sexo é aprendido, um comportamento. Da mesma maneira que ele aprende a ter um estilo de um vício. Quantos estão entendendo eu aqui? O estilo do comportamento dita o estilo de demônio que a pessoa tem. Pecado confessado, pecado arrependido, perdeu a força. Agora, pecado fortalecido, demônio. Pecado repetido, demônio fortalecido. Aí tenta demônio. Ele entra pelo estilo de vida. Quando a pessoa tem um estilo que enfatiza demasiadamente o sexo, ele se torna obcecado por pensamentos, por perversões, por cheiro, por gosto. Ele perde até o controle da quantidade de vezes que ele tem sexo e em quais circunstâncias. Eu já atendi gente, garotos, rapazes, aqui uma vez eu atendi outro que tem uns 10 anos atrás, eu fiquei estarrecido com o que eu escutei. Ele veio na minha sala pedindo ajuda, alguém tinha mandado, ele andava nos terminais de ônibus o dia inteiro fazendo sexo. Ele pegava um ônibus, ia para o terminal Novo Mundo, lá se ele arrumasse alguém, ele ficava com a pessoa, passava um pouquinho, ele entrava dentro do ônibus, ia lá para o Padre Pelágio, ele ficava com o outro, pegava outro ônibus, ia para o cruzeiro, principalmente início de noite, tal, fim de noite, madrugada. Então ele andava até ele cansar, pagava uma passagem, só ele ficava andando nos terminais e ia procurando alguém para fazer sexo com ele. Desenvolveu um estilo e um comportamento. Tinha um rapaz que, gente, foi no início quando eu estava aprendendo as coisas. Esse rapaz, se ele não achasse ninguém para ficar com ele, ele pegava coisas e introduzia nele mesmo. Ele saía na rua procurando alguém. Ele perde a noção da compulsão. Os demônios têm o controle, mas ele tem um vício. Sexo tem que ser tratado como vício. Não adianta você tratar só como uma coisa espiritual, uma coisa que está no gene genético. Tem que ser um estilo de vida que a pessoa adquire e desenvolve como se fosse um vício. Todo viciado sexual tem uma coisa em comum, irmão: pensamento pecaminoso. A mente dele é dominada e ele é levado cada vez mais para vícios e o triângulo predominante é pornografia, masturbação e fantasia junto. O viciado sexual, ele tem isso aqui: pornografia, pensamentos impuros, fantasias. E se ele não consegue ter sexo, ele caça um jeito, um meio. Porque ele é viciado. A diferença entre o viciado de álcool e o viciado no sexo é simplesmente só uma. O viciado no álcool é notório que você vê a cara dele, sabe que ele está viciado em álcool. O viciado em sexo, ele esconde, camufla, ninguém sabe. É oculto, é escondido. E quem tem esse comportamento, irmãos, normalmente ele procura alguém para culpar. A culpa é sempre dos outros, nunca é dele. Minha mulher, minha molestação, minha história, minha vida, minha família, sempre o outro culpado, nunca é ele. Em 2008 eu deixei meu cabelo crescer. E segunda-feira da semana passada, não dessa que está se encerrando, eu preguei no domingo, falei sobre o Espírito Santo de Deus. E eu estava saindo de casa de manhã, aí Deus me fez lembrar que em 2008, nós estávamos no mês de agosto, tinha 8 anos, agora em agosto completou, que eu tive uma experiência muito forte com Deus. Mas em 2016 está completando 8 anos que eu deixei o cabelo crescer. E só depois, nesse dia, que eu entendi por quê. Deus estava usando isso para desconectar a minha mente, a minha cabeça, das conexões, das teias de aranha, que usa as conexões do cabelo do homem, do corpo, da mente. Lembra que o bispo Sérgio estava aqui ontem, ele não está aqui agora. Qual foi a primeira visão que o Sérgio teve aqui? Quem lembra? Foi o Sérgio, não? Quem foi? Foi o Sérgio, né?
que ele via umas conexões, que todos os homens estavam com, é como se fosse um grande cérebro, uma grande teia cheia de tentáculos, e conectava nas mentes das pessoas, na cabeça das pessoas. Foi isso ou não foi que ele viu? Na palavra dele hoje de manhã, né? E ele falava que Deus ia estar trabalhando e cortando isso, e ele orou. Você sabe que conexões são essas? Conexões de Jezabel. Quer uma prova bíblica? Juízes 16. O que está lá em Juízes 16? A filisteia Dalila. O que ela fez? Ela chegou para o homem de Deus, para o profeta, para Sansão, o enganou e o seduziu. Agora deixa eu te contar uma coisa, irmão. Jezabel sempre conta os planos dela quando ela quer te pegar. Jezabel sempre não consegue ficar de boca fechada. Tem alguma coisa que ela quer ter na sua vida, controle e domínio. Como eu tive experiência nesses últimos tempos com onça, com tigre. Uma das últimas vezes que eu vi, a penúltima vez que eu vi uma onça, eu estava sentado numa cadeira, com a mão para baixo, ela vinha com uma coroa de diamante na cabeça, uma coleirinha de brilhantes no pescoço, de brilhantes, irmão, não é uma coleirinha à toa não, de brilhante. Ela brincava na minha mão como se fosse um gatinho, e falava para mim assim: você não vai ter problema nenhum comigo, basta eu ficar aqui perto de você. Você não vai ter problema nenhum comigo, só eu quero é ficar perto de você. Você não vai ter nenhum problema comigo, é só deixar eu mandar em você. Você não vai ter nenhum problema comigo, só se deixar, se você fizer o que eu quero. Sabe aqueles desenhos animados, que vem aqueles felinos, né? Que tem aquela pata macia, aí ele faz com o dedinho assim, espirra a garra para fora. Você já viu esse tipo de desenho animado? Na visão que eu tinha, era como se eu sabia, se ela fizesse com a garra para fora, ela rasgava a minha mão. O que ela queria era ficar perto de mim. Um tempo atrás, em uma reunião de discipulado, o apóstolo me fez uma pergunta: me descreve o Eurípides em 3 minutos. Eu falei para ele: sou rápido e prático, apóstolo. Eu tenho 2 características na minha vida. Se eu tiver, eu falo perto dele. Eu sou submisso e obediente. Não vou em nenhum lugar se o senhor não deixar, não desobedeço. Quem convive comigo vê que se eu tenho algum argumento, eu chego perto do apóstolo e falo: apóstolo, por que não podemos assim? Né? Hoje nós estávamos almoçando e ele tinha feito alguma coisa. Eu falei: não, apóstolo, podemos fazer assim? Tá bom, eu faço, tá bom. Né? Os apóstolos estavam aqui, estavam vendo o que eu falei: não, apóstolo, é que, não, tudo bem. Sou submisso e obediente. Mas eu falei para o apóstolo assim: eu não sou homem de pôr freio na minha boca. Não inventa de pôr freio na minha boca. Não vem falar para mim, você não pode. Por quê? Ah, você é igual adolescente. Não. Você tem um bom argumento que justifique e me faz mudar de ideia? Pode usar. Eu vou sentar, vou te ouvir, vou aprender e mudo de ideia. Mas se não tem, não adianta bater de frente comigo. A minha testa é de pederneira, é de diamante. Deus me deu essa palavra há 8 anos atrás. E só o ano passado que eu descobri por que a minha fonte é de pederneira. Está lá em Ezequiel. Porque a fonte de pederneira é a espada de diamante, que é a única que destrói Jezabel. É a única espada. E só tem a espada quem passa por alguns testes. Eu quero ler alguns textos rapidamente. Uau, o tempo. Juízes 16. Vamos só mencionar. O que tem lá em Juízes 16? Dalila filisteia que encanta e seduz Sansão. Dalila aqui é a figura de Jezabel, que quer conectar, que quer se ligar, lindamente, poderosamente, controlando pelo sexo a pessoa. Então ela vem e conecta onde? No sexo.
Aí ela vem e embriaga ele com vinho. Depois que ele é embriagado com vinho, ela encanta e seduz e fala: me conta seu segredo, só para me saber. Você não confia em mim. Se você confiasse em mim, você me contava seu segredo. Você não confia em mim. Se você confiasse, você me contava o segredo da sua força. Sabe por que eu quero saber? É porque eu quero dominar você. Me conta qual que é o seu segredo. Ah, se você fizer isso no meu cabelo, tá. Aí não funcionou. Sabe o que ela faz? Chora. 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 E depois ela vem e fala de novo. Me conta seu segredo. Sansão representa o homem que teve a sua mente conectada. A Bíblia fala que na hora que ela fez 7 tranças no cabelo dele, ela desconectou Sansão dos 7 espíritos de Deus. A Bíblia fala que naquele momento ele foi desconectado da dimensão de Deus, e ele ficou conectado na terra. A única coisa que ele tinha era essa estrutura na mente, no físico que ele tinha. Pelo que eu sei, pelo que já ouvi, nunca estudei, mas eu já li, já pesquisei, o fio de cabelo humano pode ir lá no túmulo, que ele está lá, sem ser destruído. Ele é como uma fibra ótica de conexão. E o homem é conectado na mente, no pensamento. Lá atrás, quando Deus me pediu uma doideira, essa semana passada eu entendi que naquela doideira minha, eu desconectei, e eu estava desconectando a minha mente. Não estou falando de você fazer não, isso é algo particular meu com Deus, amém, igreja? Isso é meu com o Senhor, é uma maneira de Deus trabalhar comigo, é uma maneira de Deus lidar comigo. E quando você perde, desliga essas conexões, perde-se o acesso na sua mente. Ou se tiver alguma coisa na sua mente, você vai conseguir entender a raiz e o fundamento. Vai conseguir de onde ele está vindo, que tipo de área que ele está vindo. Sabe, irmãos, todos nós já tivemos sonhos reveladores com bichos, com animais, com tantas outras coisas, com aranha. Lá em Apocalipse 3:1 fala que escreve isso aos 7 espíritos de Deus, fala com eles, mostra para eles. Agora, coloque para mim, Isaías 59, 5 e 6. Vamos ler esse texto junto. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más e atos de violência estão em suas mãos. Quando eu li esse texto que eu ouvi falando sobre teia, eu falei: peraí, a Bíblia não fala de teias, não. Que é isso? Olha o nível de entendimento que Deus está nos dando. Eu ouvi o Davi Rebolo pregando outro dia, ele falou o seguinte, que às vezes muitos perdem oportunidade, porque homens e mulheres de Deus gastam 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, para trazer uma revelação que custaram anos. E ele traz aquela revelação em poucos minutos e passa aquilo que ele recebeu, que lhe custou muito, que lhe custou a vida de oração, de jejum. E às vezes as pessoas não compreendem, não valorizam aquilo. Sabe, irmão, nós precisamos valorizar e entender que os homens precisam sair dessas teias. No outro dia que eu me lembrei disso aqui, eu estava atravessando na porta do Itaú ali. Estava indo tomar um café de manhã. A hora que eu estou atravessando a rua, o Espírito me faz lembrar de um texto. Salomé está dançando diante de Herodes, pedindo a cabeça do profeta. Eu falei: Jesus misericordioso. O Senhor me disse assim: eu, Senhor, é quem pego a cabeça dessa Salomé. E por trás de uma Salomé tem sempre uma Herodias. E Deus me fez lembrar de uma outra coisa. Ele me fez lembrar que em 2008 eu conheci
o colossal do leão da tribo de Judá. Em agosto de 2008, se não me engano, dia 5 de agosto, eu tive uma experiência de arrebatamento. Nessa experiência, eu chegava num lugar que eu ia com meu pai e a minha mãe, e eles tinham me esquecido deitado, eu dormia, eles foram embora e eu ficava. Aí, para eu sair daquele lugar, eu entrava na carne. Quando eu entrava na carne, vinha alguém e falava para mim assim: você não pode agir nesse nível de carne, você não pode entrar na carne assim. Eu falava: tá bom, não vou entrar na carne. Aí a pastora Nilza, até no sonho, nas visões, ela chega perto e sempre conta alguma coisa. Ela entrava e ficava em pé do meu lado e dizia assim: como que você entrou aqui? Eu disse: eu entrei por aquela porta lá atrás, eu vim assim e tal. Aí ele me disse assim: você não entrou aqui assim? Dava um passo e entrava na frente, dentro da parede e voltava. Era um vão da largura dessa janela aqui. Ela entrava na parede e voltava. Quando ela voltou, ela me disse assim: aqui é uma passagem para outra dimensão. E eu olhava e eu via a dimensão do outro lado. Naquela dimensão do outro lado, tinha um guardião na porta. Aquele guardião, quando ele passava para a minha dimensão, ele tinha a forma de um macaco. Do lado de lá ele parecia homem. Eu abri o braço na extensão toda, quebrei aquele lugar e entrei. Quando eu entrei naquele lugar, tinham, se não me engano, eram 8 bruxas fazendo magia da terra. 6 bruxas com caldeirão, tudo lá era cor de telha, cor de terra, tudo daquele jeito. Vinham para cima de mim com um machado e tal. Quando vinha com aquele machado para cima de mim, eu tinha uma espada, eu me defendia, saía daquele lugar e tal, daquele nível de guerra. E de repente eu caía num lugar, era como se eu caísse. Quando eu cheguei naquele local, oi chefe. Quando eu cheguei naquele lugar, aí eu olhei atrás, tinha um homem em pé atrás de mim. Aquele lugar era um lugar mais lindo que eu já vi. Em 2004, eu fui aos Estados Unidos com o apóstolo, quando Deus deu a palavra para o apóstolo a respeito do Cimeison. E lá em Atlanta, me levaram para conhecer um dos lugares mais lindos. É onde um condomínio fechado lá, que tem 2 campos de golfe, 3 aras, mais uma hípica para montaria e tal. O lugar mais lindo que eu já vi, irmãos. E aquele lugar que eu chegava era muito mais bonito do que aquilo que eu tinha visto. E quando eu caminhava, alguém aqui já seguiu o exército? Ou tem algum militar aqui? O militar, irmãos, ele nunca caminha, o de autoridade, o de menor patente, nunca caminha do mesmo lado, junto com o superior. Ele caminha um passo à esquerda, um passo atrás. Então eu estava aqui, aquela pessoa estava um passo à esquerda, um passo atrás. E eu comecei a andar. Quando eu ia andando, uma distância como se fosse até aquela galeria, aquela pessoa estava atrás de mim. Quando eu cheguei naquele lugar, eu bati de frente, eu fui de encontro a 3 pessoas que estavam lá. Quando eu cheguei diante daquelas 3 pessoas, eu sabia quem eram as 3 pessoas. Na hora que eu sabia quem eram aquelas 3 pessoas, a pessoa do meio entrou aqui dentro. Eu entendi a pessoa do Pai. Eu compreendi toda a extensão do Pai. Automaticamente, em seguida, eu esperava que fosse o Filho, o Espírito. Eu entendi a pessoa do Espírito. Quando eu entendi a pessoa do Espírito, eu olho para a pessoa do Filho que estava à direita do Pai, na frente à minha esquerda. Desse jeito assim. Quando eu olho para ele, ao invés de eu entender, ele cresceu na minha frente. E quando ele crescia, ele se tornou colossal, gigantesco. E eu conheci o colossal do leão da tribo de Judá. Naquela hora eu vi. Por isso que Fred, quando você fala aqueles negócios, porque o Fred pregou uma palavra sobre paternidade outro dia, que eu amei, peguei, incorporei na minha palavra, já preguei num monte de lugar que eu vou. E naquela hora eu entendi o colossal do leão da tribo de Judá. Por isso que me fascina quando se fala de Jesus, do leão da tribo de Judá. Se tornava colossal, monstruoso. Foi no ano que saiu aquele filme, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Lembram desse filme?
Naquela hora eu olhei para trás, em cima do ombro, eu vi aquele leão lá das Crônicas de Nárnia, eu olhei para trás e falei para ele assim: eca, que merreca, que leãozinho fajuto. Eu falei: eca, que merreca. Uma expressão minha, né, irmãos, da minha geração, né, Sérgio? Então, uma coisa antiga. Aí eu entendi esse leão monstruoso. Ao mesmo tempo que ele era esse leão gigantesco, monstruoso, ele se movia de uma grandeza, de uma maneira tão grande. Ao mesmo tempo ele era Yavé Gibor. Quando eu conheci o Yavé Gibor, ele era Yavé Tsabaoth. Ele era o Senhor da guerra, mas ao mesmo tempo ele era o Senhor dos exércitos. Ele passava de uma outra forma, ele era o Senhor ele era El Shaddai, e ao mesmo tempo ele era o Filho. Naquela hora eu entendi isso, e quando eu falava que eu estava entendendo, a pessoa que estava atrás de mim falou para mim assim: você tem que voltar. E eu disse: eu não vou voltar. Você tem que voltar. Eu caí como se fosse na cerâmica, numa grama dura, queria furar, pegar as mãos lá embaixo, segurar. Eu gritava e dizia: eu não vou voltar. A minha esposa e os meus filhos precisam demais de mim, mas eu não vou voltar. Quando eu dizia isso, o apóstolo tem um amigo dele que eu já trouxe para pregar aqui, que morreu, foi para a glória, ressuscitou. Ele ministrou aqui na igreja algum tempo atrás, e que é um sentimento que não queria voltar. Deixa eu te contar algo. Eu experimentei esse sentimento. Eu sabia que eu estava experimentando o sentimento daqueles que morreram, foram na glória e não queria voltar. Isso mudou minha vida. Muita coisa não tem valor. Ele disse: você tem que voltar. Eu caía no chão, eu orava e chorava muito, que eu não queria voltar. As 3 pessoas colocaram a mão em cima das minhas costas, não me diziam uma palavra, me mandou voltar. E eu comecei a gritar e chorar. Aí a minha esposa já estava me chamando: amor, Eurípides, Zé da trança, porque eu estava usando trança no cabelo. Ela disse que quando eu estou tendo alguma experiência, ela não mexe comigo. Quando ela vê que eu estou dando muito escândalo, que eu estou chorando demais, ela fica preocupada, ela começa a me chamar. E lá em casa tem uma coisa, irmão: se eu não quiser me acordar, se eu mexer, não me acorda, porque alguma coisa está acontecendo. Se eu ficar muito escandaloso e ver que eu estou sofrendo muito, tenta. Se eu voltar, tudo bem; se eu não voltar, me deixa. Deixa aí, Deus tem um controle, eu não sei o que está acontecendo. E eu não queria ninguém perto de mim. E a semana passada, Deus me fez lembrar dessas coisas. Sabe por quê? Quem pega a cabeça de Jezabel é o leão da tribo de Judá. Quem pega é leão. Lembra que o código que o Joséi deu aqui hoje, que os caras bebiam, trazia água na boca, como cachorro? Ele falava que profeticamente, aqueles cachorros de lá estavam dizendo: eu vou pegar as carnes da Jezabel e eu vou destruir. Lá no futuro, lá na frente, ele estava dizendo que ele iria fazer isso. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando aqui? Está claro para os irmãos? Agora presta atenção. Vem um homem debaixo da unção de Jeú. Quem é Jeú? Um homem ungido. Porque Elias teve medo, Deus teve que levantar um outro profeta. E a coisa que mais amedronta profeta é intimidação e ameaça. Vocês não têm noção tanto de intimidação que eu sofro, irmãos. Vocês não têm noção como é difícil lidar com intimidação. É muito difícil, irmãos. Te paralisa. E vira e mexe, eu tenho que lidar com isso. Leva um tempo para eu sair. Vem Jeú, que leva 40 anos. Elias não deu conta de enfrentar, de peitar, tem que levantar Eliseu. Vem o Eliseu, porque Elias teve medo. Vem o Eliseu, encara, denuncia. Vem o rei. E a hora que ele chega para destruir, que ele vai entrando dentro da cidade, a primeira coisa que a Bíblia fala é que ela pintou os olhos, se preparou toda e chegou e ficou esperando. Olhou para ele e disse assim: é de paz? Jezabel sempre vai tentar fazer um acordo de paz com você. Ela sempre vai tentar dizer: deixa eu aqui, e você não precisa lidar com isso. Essa área, não precisa mexer com isso, não vai te levar para o inferno. Isso não vai fazer nada acontecer com você. O que é isso? Deixa eu ficar aqui. Jezabel sempre vai tentar um acordo. Quando aquele homem olha, quem estava lá em cima junto com ela, irmãos? Eu não tenho tempo de ler Bíblia mais. Quem estava lá do lado dela, irmãos? Quem, Mauro?
os eunucos. Eunucos eram homens castrados. E ele pergunta: tem alguém aí que é por mim? Joga ela daí. O que eles fizeram? Pá! Você sabe quem são os eunucos, irmãos, hoje? Homens que não possuem problema na área sexual. Lembra que eu te dei um código do início? Por que os homens não rompem na libertação, na intercessão, no profético, muitas das vezes? Porque são castrados pela Jezabel, por causa da vida sexual que tem. Toda vez que tenta fazer uma coisa, ela os intimida. E só quebra o pau e só destrói Jezabel quem não tem problema na área sexual. Vocês dois estão no celular aí, vocês não estão caçando Pokémon não, né? Pode, eu te dou esboço. Pode escrever, mas eu não podia perder essa, Vinícius. Eu não podia. Perco o amigo, mas não perco a piada. Mas tudo bem. Por que não segura? Pega no sexo. Pega no sangue branco. Pega na casa do adultério. Pega na guerra na mente. Pega na pornografia. Casa do adultério. Ela tem que ser destruída, quebrada. A mesa do sangue branco é altar. Vocês estão comigo, estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Ninguém sai. E quem está preso na casa do adultério, na mesa do sangue branco, mais um código, um segredinho para você de graça. A primeira área que pega é a prosperidade. Aonde existe feitiçaria, casa do adultério, sangue vermelho, sangue branco, a primeira área que pega é a prosperidade. Não existe ninguém que consegue romper. Não, estou bem próspero na minha prosperidade. E sua vida sexual? E sua família? Como é que está a saúde dos seus filhos? Como é que está a vida sexual dos seus filhos? Como é que está a saúde sexual da sua esposa? Aonde que a feitiçaria está te pegando? Eu li um livro 4 anos, 5 anos atrás. Essa vai de graça também. Ele me curou esse livro de um problema que eu lidava com ele por mais de 3 anos. Se chama Quebrando as Cadeias da Intimidação, do John Bevere. Quantas vezes a gente pensa que a gente está tímido, mas o que está acontecendo conosco é que nós estamos sendo intimidados. Você leu também, né, Mauro? Esse livro para mim foi libertação e cura. Como eu era e estava sendo intimidado. Irmãos, eu quero contar um segredo para vocês. Tem muita gente que não gosta de mim. Porque eu sou queixo duro, irmãos. Não vem pôr freio na minha boca. Não vem me controlar. Não vem me manipular. Não vem me chantagear. Não vem me bajular. Não vem puxar. Não funciona comigo. Jezabel ou rouba honra ou bajula. Uma vez eu brinquei algo com a Neuza Itioca. 2000 e bolinha, 2003, 2002, eu estava no evento, ela chamou a equipe que estava lá para ministrar toda, e ela falou assim, eu lembrei disso tem pouco tempo, ela disse assim, eu vou fazer uma ministração de saída de cadeias, saída de prisões. Aí eu brinquei, falei, oba, que bom, estou precisando sair de umas prisões mesmo na minha vida. Ela me abraçou, foi com a boca no meu ouvido e falou para mim assim, você não precisa disso.
Jezabel é quem bajula e puxa saco. Você não precisa disso. Eu falei, não, era só uma brincadeira. Ela falou, não. Isso é bajulação. Eu falei, ai. Eu tenho um discípulo que gosta de me bajular. E vira e mexe eu rumo na ideia do Fabiano. Né, Fabiano? Falei seu nome, né? Está vendo? Ele gosta que eu falo o nome dele na pregação, irmãos. Ele, para com isso. Gosta de ver, fala, você está me balançando no mundo espiritual. E eu falo para o tempo inteiro, não vem? Sabe, irmãos, seu ego gosta de uma bajulaçãozinha? Você gosta de ser bajulado? Oi, tchutchuca. Nem? Você gosta? A Jezaba sabe. Ela sabe tanto que está prendendo a sua vida na casa do adultério, segurando a sua casa, segurando as suas finanças, segurando os seus filhos, segurando a sua vida. Eu quero que os intercessores desçam. Tem uma equipe de homens que oraram e jejuaram para estar aqui. Vem aqui para frente. Eu quero orar, irmãos, por pessoas que sabem que precisam tomar uma posição e sair dessa casa do adultério, desse estilo de vida. Você já foi ministrado lá embaixo, já usaram espada, usaram autoridade, mas hoje eu quero ir nesta casa do adultério, nesta mesa do sangue branco, para que ela seja quebrada. Sabe esses códigos que você tem aí, ó, que vira e mexe ele é ativado? Alguém me perguntou dos livros do Davi Rebolo que pode... Irmãos, eu quero dizer qual que é um ótimo. Tronos sobre Tronos. Um ótimo dele. Profetas dimensionais. Outro, Corpos Transmissores de Glória. Outro, Protocolo de Lilith. Eu li os 4. Os novos que eu não li. E existem algumas coisas que ele ensina, que ele traz explicações de como que Deus está trabalhando para mudar esse código. Irmãos, existe um código na sua vida, existe um código no seu DNA, existe um código no seu físico, existe um código aí que acontece alguma coisa à sua volta e te ativa. Eu sei o que acontece, eu sei que de vez em quando o diabo arma alguma para mim, e quando aquilo acontece, a conexão está feita. O diabo sabe qual que é o código que tem aí. O diabo sabe aonde estão esses códigos escondidos. O diabo sabe dessa mesa, essa casa de adultério. A casa de adultério é porque você fez ela ou você foi gerado dentro de uma casa de adultério. No meu caso eu fui gerado. A mesa do sangue branco. Desculpa, irmãos, falar que se os irmãos na área sexual nunca fez nada, nunca teve que isso, irmãos? Falar que você não tem problema, você já é ter, você já está na glória. Quantos estão comigo aqui, estão entendendo o que eu estou falando? Jezabel sabe e ela te pega aí. Eu quero orar. Eu quero orar no livro de Ezequiel. Tem um texto, eu não vou ler. E como eu aprendi o ano passado com outras pessoas que vieram ministrar para a gente sobre espada. Irmãos, a Bíblia tem cada espada, cada nível de espada. A última vez que o Joseí veio ministrar aqui, Deus me disse que estava entregando para ele uma espada, que é aquela espada que está lá em Isaías 27:1. Só que depois eu descobri que aquele código de Isaías 27:1 fui eu que aprendi ele. Já preguei aqui para os irmãos falando daquele código. Eu tenho que olhar que eu não anotei, acho que é 3. Esse aí é o código da espada que eu vi. As espadas do Senhor têm de ser usadas. E a espada que corta a cabeça de Jezabel
é a espada de diamante. E ela está na Bíblia, irmãos. Quando o bispo Sérgio falou das conexões, eu vi o bispo Sérgio em alguma área aqui perto, está aqui. Quando ele estava falando disso, eu falei: eita, é dia de usar a espada. Eu quero orar. Se tiver mais algum corajoso que quer sair do lugar e vir para cá, pode vir. Ah, mas eu não sei o que é que eu tenho. Irmão, se tiver que vomitar, qualquer coisa, vai para fora, irmãos. Ninguém precisa sentir nada. Mas esse código tem que ser mudado aí dentro de você. Esse código errado aí tem que ser tirado. Esse código que está aí dentro tem que ser arrancado. Essa mesa do sangue branco tem que ser destruída. Essa casa de adultério tem que ser quebrada. Esse vício sexual tem que ser arrependido. Tem homem: não sou viciado não, mas eu só gosto de ver, só dou uma olhadinha. Abra sua boca e se arrependa. Jezabel, a feiticeira, coloca cheiros. Ela coloca como um chip no nariz. Festival. Tem pessoas que têm como um chip no nariz, de tanto cheiro de sexo que ele teve, tanto cheiro de cerveja, de bebida. Esse chip tem que ser arrancado, irmãos. Tem que ser tirado. Eu não tenho poder de me arrepender por você. Então abre a boca. Deus tem uma nova história para você. Põe aí para os irmãos aí. Deus tem uma história nova, querido. Deus tem uma história nova. E a espada que está no ambiente é a espada de diamante para cortar aquelas conexões. As conexões da sua mente, as conexões da sua alma, para cortar as conexões que existem aí. É para cortar essas conexões. Abre a boca agora e comece a falar com o Senhor. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. É a espada do Senhor longa, é a espada do Senhor, é a espada de diamante do Senhor, é a espada de diamante, é a espada do diamante, é a espada de diamante, é a espada de diamante. Intercessores, põe azeite na mão, unge na cabeça, desconectando, no nariz, tirando rapidamente. Tiramos agora todas as conexões. Tira agora, pode tirar. Tira agora, usa a espada de diamante. Cortamos com a espada de diamante agora. Agora. Em nome de Jesus, toda cadeia, toda ligação de alma e espírito, alma, corpo, juntas e medula, toda ligação na mente, toda ligação sexual, toda ligação que tem prendido a mente destes homens, tudo que tem segurado no físico, no estômago, desligamos agora. Jezabel perdeu esse ministério, perdeu o controle que ela tinha sobre a sua vida. Jezabel perde agora. Shadaralabasuravanai, Ndalaracanta Rachadaravanai. A palavra do Senhor diz em Amós: rugiu o leão, quem não temerá? O leão da tribo de Judá. Jesus, o Senhor está aqui hoje. Intercessores, caminhem por entre o povo. Não vai dar tempo de você fazer orações específicas. Pode orar. Intercessores. Pastor Gustavo, quiser ajudar, pode vir.
Se tiver outro pastor, alguém que quer ajudar, pode vir. É o Senhor quem caminha. O leão da tribo de Judá está aqui hoje. Ele é Jesus, Ele é o leão, 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 Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o leão, Ele é o leão, e Ele ruge hoje neste lugar, e Ele pega a cabeça, Ele pega a cabeça, Ele pega a cabeça, Ele pega a cabeça, a cabeça, e Ele caça a cabeça, é a cabeça agora, o Senhor pega essa cabeça, o Senhor pega agora, é o Senhor, 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 Senhor é o teu nome. Yeah! Xalarabalaba xalarabanai, ndalara canta rabachadarabai, ricai canto canta larabachadarabanai, espada, espada. Senhor, eu quero fazer uso da autoridade e poder do Teu nome para desconectar. Desconectamos agora todo o comando de Jezabel. Queimamos agora. Todo o comando que está escondido no físico é libertação. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia agora. Em nome de Jesus, solta agora a vontade, solta o emocional deste homem. Decodifica a alma, decodifica agora. Em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, toda cadeia, toda prisão na mente, toda estrutura de pensamento seja quebrada agora. Quebramos essas estruturas de pensamento. Desconectamos agora. Em nome de Jesus, solta a mente. Em nome de Jesus, solta a vontade. Solta o físico agora. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, do sistema nervoso central, da mente deste homem, agora dos pés, das mãos, em nome de Jesus, da vida sexual dele, em nome de Jesus, sai! Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, toda prisão, toda cadeia, tiramos agora, tiramos essas prisões, tiramos agora essas prisões, ó Pai. Pai, eu oro agora, usando a autoridade do Senhor, para liberar os 5 sentidos: tato, olfato, visão, paladar e audição. Eu uso a autoridade agora, e os 5 sentidos que foram bloqueados pelo comando, por esse comando, eu ordeno agora, seja liberado o cheiro, seja arrancado agora do nariz, seja tirado agora do nariz todo cheiro de sexo oral, seja tirado agora, todo gosto, todo cheiro é tirado agora, tiramos em nome de Jesus. Tiramos agora, Pai, em nome de Jesus, tiramos, Senhor Deus, o que entrou, tiramos agora, dos 5 sentidos, do tato, da visão, do paladar, todo o comando agora, das pombas giras, de Yeshua, de Yeshus, tiramos agora do sentido, tiramos do físico, tiramos do sistema nervoso central, tiramos dos olhos agora, tiramos dos olhos, do nariz, da boca, das mãos. Tiramos agora, Pai, tiramos agora e ministramos libertação. Ora, usando a espada e desconectando aquela visão que você teve ontem de manhã. Ora, usando a espada de diamante, desconectando daquela visão que você teve de manhã. Você viu as ligações, então corta, por favor. Erga sua mão aí bem alto, sua mão direita, e diga assim: Pai, em nome de Jesus, nós usamos agora
a espada do Espírito. Desconectamos toda ligação, todo domínio de mente, de pensamentos maliciosos, impuros, todo pensamento, todo domínio de mente que nos atormenta. Nós agora usamos a tua espada e declaramos: cortado, despedaçado, em nome de Jesus. Coloca a sua mão na sua mente aí e diga: eu declaro a minha mente sendo transformada pelo poder da palavra de Deus. Mente, eu te submeto ao poder do Senhor Jesus. Mente, eu alinho os meus pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Eu me lavo agora com o sangue de Jesus, e eu declaro que os meus pensamentos são puros pelo poder do nome de Jesus, que em mim está, em nome de Jesus Cristo. Diga amém. E ouça mais uma coisa: isso aqui que eu vou fazer não é estratégia de mercenário não, tá, irmãos? Eu só faço aquilo que eu passo. E não tem como você sair da casa do adultério, da mesa da prostituição, sem fazer altares. E o altar nosso é feito com oferta. Então, é você. Chegou a hora da nossa oferta, mas a nossa oferta agora tem nome. E todo mundo que está tirando oferta aqui está dando nome para ela. Pode vir aqui. Todo mundo está tirando oferta, está dando nome. Essa casa de adultério vai ser quebrada agora na sua vida. Essa casa de adultério, esta mesa da prostituição, do sangue branco, Deus vai entrar para julgar. Pode colocar aqui em cima, é rapidamente, é mais fácil você vir e colocar aqui, ó. Traz a sua oferta, vamos louvar, Vinícius. Você vai sair do seu lugar e vai dizer: Senhor, aqui está, é só a oferta, mas é o altar que eu quero estabelecer de julgamento sobre esse comando. Eu quero quebrar esse comando sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Senhor, eu quero levantar um altar novo, eu quero levantar um altar de paz. Mas, irmão, não é valor não, é aquilo que Deus põe no seu coração. Eu já vi pessoas ser libertas por coisas muito pequenas. Põe a mão na sua barriga aí. Fala: Senhor Jesus, eu retiro da minha vida todos os ovos que foram colocados por esse comando na minha vida espiritualmente. Eu quebro agora, destruo, e eu uso a espada de diamante para rasgar esse comando. Todas as escamas que existiam sobre mim é arrancada agora, é cancelado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu recebo libertação, e essa espada de diamante eu uso agora para cortar todas as teias na minha vida, no meu ministério, em nome de Jesus. Levanta sua mão, fala: Pai, e este altar que eu levanto hoje para destruir esta casa do adultério na minha vida, eu quebro agora esta mesa do sangue branco, essa casa do adultério. Eu saio agora dessas sepulturas, eu saio das sepulturas da casa do adultério, e eu entro agora por um tempo de paz, de shalom do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Talvez o que você está vendo é um começo muito pequeno e humilde, mas o seu caminho será de grande prosperidade. Bispo Sérgio, apóstolo Sinomar.